Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com você? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Nós estamos aprendendo mais uma palavra maravilhosa que diz assim: nunca fale asperamente a um homem mais velho, mas escuta com ele respeitosamente, tal como se ele fosse seu próprio pai. Fale aos homens mais jovens como irmão, muito amado. Trate as mulheres mais velhas como mãe e as moças como suas irmãs, tendo só pensamento puro sobre elas. A igreja deve cuidar com carinho das mulheres cujo marido morreram, se elas não estiverem ninguém mais para ajudá-las. Mas se tiverem filhos ou netos, são esses quem devem tomar a responsabilidade, pois a bondade deve começar em casa. Com sustento dos pais necessitados, isto é uma coisa que agrada muito a Deus. A igreja deve cuidar das viúvas pobres e sozinhas no mundo, se elas estiverem confiando em Deus, à espera do seu auxílio e dedicando muito tempo à oração, mas não se gastem o tempo andando ao redor, mexericando, preocupando apenas prazeres e assim arruinando sua própria alma. Esta deve ser a sua norma na igreja, a fim de que os cristãos conheçam e façam aquilo que é correto. Mas qualquer um que não cuidar dos seus próprios parentes quando eles necessitam de ajuda, especialmente aquele que vive na sua própria família, não tem direito de dizer que é cristão. Tal pessoa é pior que um pagão. A viúva que deseja tornar-se uma obreira especial da igreja deve ter pelo menos 60 anos e ter sido casada apenas uma vez. Deve gozar de estima de todos por causa do bem que praticou e criou bem os filhos. Tem sido amável com os estranhos e com os cristãos. Tem ajudado os doentes e aflitos? Está sempre pronto a demonstrar bondade? As viúvas mais moças não devem participar deste grupo especial, porque é comum, depois de algum tempo, elas de respeitarem seu voto a Cristo e se casarem novamente. E assim elas cairão em condenação, porque quebraram a sua primeira promessa. Além disso, costumam ser preguiçosas e gastar o tempo mexericando de casa em casa, intrometendo-se na vida dos outros. Portanto, eu acho que é melhor essas viúvas mais jovens casarem novamente e terem filhos e cuidarem dos seus próprios lares. Assim ninguém poderá dizer nada contra elas, porque eu tenho receio de que algumas delas já se tenham desviado da igreja e tenham sido tresmalhadas por Satanás. Quero lembrar-lhe mais uma vez que os parentes de uma viúva devem cuidar do lar e não deixar isso para a igreja fazer. A igreja então pode gastar seu dinheiro cuidando de viúvas que são completamente sozinhas e que não têm nenhum outro lugar onde possa dirigir-se. Os pastores que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados, de maneira especial aqueles que trabalham arduamente, tanto pregando como ensinando.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, grande Deus. Esta palavra, ela se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, que diz assim: Nunca fale asperamente a um homem mais velho, mas escuta com ele respeitosamente, tal como se ele fosse seu próprio pai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a Bíblia fala é para a igreja fazer, né? Cuidar das viúvas, aquelas que estão sozinhas, não tem ninguém para cuidar, não tem parente, não tem ninguém, então a igreja precisa cuidar delas. A igreja precisa ir à casa dela, a igreja precisa ver o que ela precisa. Então isso daí é uma parte que a igreja tem que fazer. Mas as outras viúvas que são novas, é melhor ela não deixar elas fazer o serviço da igreja, porque elas vão querer, pelo menos a Bíblia que está falando, não é eu, né? Tô explicando como a Bíblia está falando. Que elas vão querer andar em casa, fofocando, e também vão querer se casar de novo. E não pode, porque ela fez o primeiro voto, e se ela casar de novo, ela está quebrando o voto, e aí não pode, né? Então, nós temos que respeitar essas coisas. Tudo que está falando aí é para o bem da igreja. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, meu Pai, que estão necessitadas e precisadas, meu Pai, de Ti, Senhor, tantas viúvas, Senhor Deus, meu Pai, que está aí necessitada, meu Pai, da igreja, precisando algo da igreja, precisando de uma visita, precisando, Senhor Deus, até mesmo de alimentos, Senhor. Oh, Pai amado, muitas delas, meu Pai, não recebe benefícios, Senhor. Oh, Pai, muitas delas não são aposentadas, mas elas são pessoas sofridas, meu Pai, necessitada de Ti e também da igreja. Pai amado, abençoa, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, que ela venha ter um encontro contigo na Tua casa, buscar, Senhor Deus, pela ajuda dos pastores, meu Pai, de aqueles que estão, meu Pai, ali, Senhor Deus, meu Pai, na Tua obra. Deus maravilhoso, Deus poderoso, abençoa essas pessoas, Senhor, abençoa as viúvas, os viúvos, abençoa, Pai, toma elas nas Tuas mãos, Senhor Deus, e ajuda elas, meu Pai, supra a necessidade delas, Senhor, Pai amado, Pai misericordioso. Vai abençoando aquelas mais novas, Senhor Deus, meu Pai, que ela venha se casar, Senhor Deus, meu Pai, e ter os seus filhos, cuidar das coisas, Senhor Deus, do marido dela, dos filhos, do lar dela, Senhor. Oh, Deus amado, vai abençoando, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, cada vida, cada pessoa, é que eu te peço, Senhor Deus, meu Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.